grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E sede grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E Boa noite. Estamos dando continuidade ao estudo do livro Êxodo para você, que vem tratando ali sobre a história do Êxodo, do livro de Êxodo. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 7 desse livro, que fala sobre murmuração ou gratidão. É uma pergunta, murmuração ou gratidão? E esse capítulo ele vai tratar ali do finalzinho do versículo do capítulo 15 até o início do capítulo 17. Tá? E o autor desse livro, ele começa com 3 histórias de murmuração. Ele vai tratar ali de 3 histórias de murmuração. A primeira delas é mostrando que o povo murmurou contra Moisés, dizendo que vamos beber. Esse texto se encontra em Êxodo 15, 24, e diz: o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? No deserto,
toda a comunidade murmurou contra Moisés e Arão. Êxodo 16:2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou de Moisés e Arão. E o povo estava se sentindo... O povo estava sedento por água, né, e reclamou mais uma vez contra Moisés. Está em Êxodo 17:3, que diz: mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Êxodo 17:3, né? E o autor ele começa a tratar desse capítulo, né, falando sobre a história de Mara. Né, o povo havia atravessado o Mar Vermelho e cantando louvores ao Senhor, né, o povo atravessa ali o Mar Vermelho e fica maravilhado com aquela travessia e começa a agradecer ao Senhor, começa a louvar ao Senhor, né, começa a cantar ali, entoar cânticos de vitória, né, cânticos de gratidão, e depois segue viagem pelo deserto. 3 dias deserto adentro, né, o povo caminhando ali 3 dias pelo deserto, falta água, o povo está sem água, e mais uma vez o povo começa a reclamar, começa a questionar Moisés e Arão, dizendo que estavam com sede, né, que no Egito não tinha isso, que no Egito eles tinham água para beber. Né? Percebe que o povo, eles 3 dias atrás, eles haviam cantado louvores, né, exaltado o nome do Senhor ali por conta daquela travessia maravilhosa, né, do Mar Vermelho, e 3 dias depois o povo já está novamente reclamando, né? E eles chegam a um determinado local, onde encontram ali água, mas essa água não é potável. Né? Então o povo coloca o nome daquele lugar de Mara, que significa amargo. Né? Mara quer dizer amargo, e eles colocam o nome daquele lugar ali, pois ali eles encontraram água amarga. Quando a gente analisa ali essa passagem ali de Mara, né, a história de Mara, é interessante porque quando eu comecei a olhar para o texto ali, eu fiquei pensando comigo, falei, caramba, 3 dias atrás o povo havia cantado louvores ao Senhor, o povo havia exaltado ao Senhor, e agora esse povo está murmurando, está reclamando, está... E quando a gente olha para esse contexto, né, quando a gente olha para essa situação, é normal você olhar a história ali do povo como algo absurdo, como algo insano, infantil. Né? O povo estava reclamando, sendo que 3 dias atrás o povo havia experimentado um enorme milagre. Não é muito diferente daquilo que nós costumamos fazer, né? Na verdade, nós experimentamos também dias maravilhosos, situações maravilhosas, e logo depois estamos reclamando e murmurando também. E passado esse episódio onde o povo havia reclamado ali porque a água não era potável, né, porque eles estavam no local amargo, o povo começa a reclamar por comida. Né, começa a reclamar ali de comida, que não tem comida, porque no Egito tinha bastante comida e hoje não tem mais. E aí entra um outro milagre, né, um outro convite de Deus a confiar nele, que é o maná. Depois de ter ficado um tempo ali em Elim, onde havia 12 fontes, né? Depois desse episódio da água amarga, eles encontram um local chamado Elim, onde eles ficam ali um tempo, né? Onde havia 12 fontes, bastante árvores, né? Era um oásis, né? Realmente um oásis. Esse texto se encontra lá em Êxodo 15:27, e depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Depois do povo ficar um tempo ali, chegou a hora de partir novamente. E quando o povo volta ao deserto, volta com ele as reclamações, volta as murmurações. E aí vai entrar um outro convite de Deus, né, para o povo, né, que é o maná, a história do maná. Né, o povo começou a viajar pelo deserto e mais uma vez se queixaram.
Êxodo 16:3 diz assim: E disseram-lhe os israelitas: Quem dera a mão do Senhor não tivesse matado nos tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Aí você imagina a reação de Deus com essa declaração, né? O povo estava no Egito, um povo cativo, um povo preso, né? E que estava ali clamando a Deus por libertação. Deus ouve esse clamor e liberta o povo. Quando o povo está liberto, o povo começa a questionar com uma declaração dessa que se encontra em Êxodo 16:3. E percebe que nessa declaração, vamos analisar esse versículo novamente? Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Eles estão alegando ali, ou melhor, dando a entender, que era a mão do Senhor que estava castigando eles no Egito. Então eles tiram ali os malfeitores, né? Tiram os egípcios de cena e colocam o Senhor como se o Senhor estivesse maltratando, como se o Senhor estivesse matando eles no Egito, né? E ele diz que lá eles sentavam ao redor das panelas de carne e comiam pão à vontade. Olha a situação. Quando a gente está numa situação de murmúrio, né? O murmúrio ele faz você esquecer as coisas como realmente são. Parece que o murmúrio ele ameniza as coisas ruins e engrandecem as coisas que não são boas, né? Ou melhor, ele ameniza ali o que era ruim, passa a não ser tão ruim assim, e as coisas que realmente importam, que é a liberdade, que é o que o povo estava sendo livre do cativeiro, é amenizado. Isso é amenizado, isso não tem tanta importância mais. Então o povo coloca, né, esquecendo tudo aquilo que eles estavam sofrendo no Egito. Afinal de contas, eles estavam clamando a Deus para que Deus libertasse esse povo do Egito, né? E aí, dando sequência nesse texto, ele diz: Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer toda essa multidão. Agora acusam o próprio Deus de tirar o povo do Egito para matar o povo no deserto. Né? Então o murmúrio ele faz isso, a gente coloca Deus em xeque, né? A gente coloca Deus à prova. E aí você imagina a reação de Deus com tudo isso, com toda essa declaração, né? E disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. Isso se encontra em Êxodo 16, capítulos 4 e 5, versículos 4 e 5. Né? E ali tem a reação de Deus. Deus, em vez de ter uma reação de ficar irritado ou ficar irado com o povo, né, e castigar o povo por conta dessas declarações, né, maldosas, pecaminosas, Deus tem uma reação de amor. E Deus traz esse texto lindo, né, trazendo ali a Moisés, dizendo: olha, eu vou fazer chover pão do céu, né, eu vou alimentar o povo. Agora, junto com esse texto, ele traz também um convite, que é um convite a confiar nele, né? Porque ele diz que todos os dias o povo deveria sair e colher o suficiente para aquele dia. Não era ajuntar, não era manter estocado, não era para ter bastante coisa, mas era para aquele dia. Né? E algumas pessoas até tentavam, né, pegar ali um pouco mais e guardar e falar: olha, eu estou tranquilo, estou confiante, porque eu tenho bastante maná estocado, mas o que não fosse preparado naquele dia, no dia seguinte estaria estragado. Esse é o convite para confiar em Deus. E o mais interessante é que no sétimo dia, né, no sábado era considerado um dia de descanso,
Então, na sexta-feira, o povo deveria colher o dobro e preparar o dobro para a sexta e para o sábado. E o mais interessante é que no sábado não estragava. Aquela porção que o povo colheu em dobro, eles conseguiam comer no sábado tranquilo, mas nos outros dias não. Então a gente vê o milagre do Senhor, né, e vê a provisão de Deus nesse cuidado de Deus conosco através do maná. Né? Como que Deus cria ali não só um alimento para o povo, mas ao mesmo tempo trabalha no povo essa ideia de confiança diária. Né? Nós não precisamos confiar em Deus por tantos dias, mas precisamos confiar em Deus hoje. É essa a ideia do maná. Confia hoje, acredita hoje, né? Entrega a tua fé, o teu caminho hoje e confia de que amanhã ele vai te dar força para você fazer o mesmo. Né? Porque o amanhã ainda não chegou, o amanhã virá. Então, o dia de entregar-se ao Deus, né? O dia de confiar em Deus é hoje. Essa é a história do maná, a história linda do maná. Né? E a terceira história que a gente conta aqui de murmuração é a história de maçã, ou maçá. Maçã tem o propósito de ensinar aos israelitas que Deus os tirou do Egito. Vejam a glória de Deus a cada dia, mas eles se recusam a aprender e mais uma vez murmuram, exigindo água. Quando o povo está ali diante daquele local ali querendo água, né? O povo está ali diante de Moisés ali mais uma vez murmurando. Moisés percebe o que o povo está fazendo e questiona o povo. Olha, por que vocês estão murmurando? Por que vocês estão me questionando? Né? Vão a Deus, perguntem a Deus. E Deus coloca ali aquela rocha diante de Moisés, né? Para que Moisés pudesse ferir a rocha e através daquela rocha iria jorrar água que iria matar a sede de todo o povo. A murmuração pode até parecer algo inofensivo às vezes, né? Mas não é. E por dois motivos, segundo o autor, por dois motivos ela não é algo inofensivo. A murmuração cresce, pois se espalha para outros. Quando eu estou murmurando, quando eu sou um murmurador, de regra eu vou contaminando outras pessoas, porque eu começo a questionar as pessoas, começo a contar aquela murmuração para outras pessoas, começo a espalhar isso para outras pessoas, e às vezes você ouve aquela murmuração e você fica assim, né, você tem razão, poxa vida, né, por que não foi assim, né, por que não aconteceu dessa forma? E a murmuração ela vai contaminando outros, ela vai se espalhando para outros, né? E a murmuração cresce porque endurece o nosso coração. Quando eu começo a murmurar, quando eu me torno um murmurador, eu endureço meu coração. Meu coração se torna duro. Eu passo a não mais olhar pelos olhos da fé, eu passo a não mais enxergar a fé que eu tenho em Deus e confiar de que Deus vai suprir as minhas necessidades. Jesus passa a não ser suficiente para mim quando eu me torno um murmurador de coração endurecido. Jesus ele não é mais suficiente para mim. E o autor ele coloca algumas perguntas ali que acho que cabe bem nesse momento. Né? Em que sentido você precisa aprender com a lição do maná? Como a lição do maná ela tem te ensinado, como a lição do maná ela tem mostrado para você esse cuidado de Deus diário, né? Como que Deus cuida de você diariamente. Quando você murmura e por quê? O que isso revela sobre o seu conceito de Deus e sua fé nele? Quando você leva essa questão a sério? Precisamos levar essa questão muito a sério da murmuração. Para analisar quando que você costuma murmurar. Eu costumo murmurar quando o meu dinheiro acaba. Eu costumo murmurar quando as coisas não saem do jeito que eu quero, quando fogem do meu controle. Eu costumo murmurar quando estou com fome, estou com sede, enfim. O que isso revela para você sobre o conceito de Deus na sua vida? O que você entende de Deus quando você pensa no quanto você murmura, né? E quanto você leva essa questão a sério na murmuração? Ou você acha que não, na verdade eu não estou murmurando. É só um comentário, isso não é uma murmuração. Você consegue descansar?
O que isso significa sobre o seu conceito de Deus e na sua fé nele? O que o ajudará a descansar bem? Estamos falando em descansar no Senhor, né? Estamos falando de entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e acreditar que ele fará o mais. Né? O que vier a mais fica por conta do Senhor. Mas como é difícil descansar, né? Como é complicado descansar. Nesse capítulo, ele traz isso que nós expomos aqui agora como primeira parte, e ele traz uma segunda parte, que é uma aplicação mais prática disso que nós vimos, né? Jesus, ele supre as nossas necessidades. Jesus, ele tem suprido as nossas necessidades a cada dia. Precisamos confiar em Jesus como suficiente. Né? Eu não preciso de autoaprovação, por exemplo, porque eu sou justificado por Cristo. Eu não preciso de um bom emprego, uma boa carreira, porque quem me sustenta não é o dinheiro, mas é Jesus Cristo. Né? É lógico, é evidente que buscar boas carreiras, buscar bons empregos é louvável, né? É justificável diante do Senhor. O que não podemos deixar é que essas coisas nos consumam, a ponto de colocarmos a nossa confiança na nossa profissão, na nossa carreira e deixar Jesus de lado. Né? Entender que Jesus não é suficiente para que eu possa viver uma vida de descanso. Nem sempre Jesus nos dá aquilo que desejamos, mas ele supre as nossas necessidades mais profundas. Nem sempre você vai ter na sua vida aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você acha que você precisa. Né? Porque às vezes a gente olha lá o nosso carro, né? E fala, eu preciso tanto de um carro melhor, esse carro ele não está me servindo mais, esse carro ele não resolve mais o meu problema, eu preciso tanto de uma saúde melhor, eu não consigo correr, eu não consigo andar direito, eu não consigo ficar 2, 3 dias sem dor, eu preciso tanto de uma casa melhor, e tantas coisas que a gente acha que precisa, algumas até justificáveis diante dos homens, outras nem tanto. Mas o fato é que quando cremos que Jesus é suficiente na nossa vida, cremos que nem sempre ele não vai nos dar aquilo que nós queremos, aquilo que desejamos. Mas cremos que ele sempre vai suprir as nossas necessidades mais profundas. Por mais profunda que a sua necessidade possa parecer para você, Jesus vai suprir. Ele vai suprir. Murmuramos quando perdemos a perspectiva correta. Encolhemos o nosso horizonte até que estejamos inteiramente ocupados pelos nossos problemas. Essa frase que o autor coloca, ela me chamou muita atenção, porque quando eu tenho perspectiva, né, daquilo que do que eu sou, da onde eu estou e da onde eu quero chegar, seja na vida cristã, seja na sua vida profissional, seja em qualquer área da sua vida, você tem métodos, você cria estratégias para atingir aquilo que você quer. Só que a murmuração, ela faz encolher o nosso horizonte. Então nós perdemos a perspectiva correta da nossa vida. Perdemos a perspectiva de que somos cristãos e que a nossa meta é o céu. Perdemos a perspectiva de que essa terra que nós vivemos é passageiro. Perdemos a perspectiva que a Bíblia nos fala que a nossa vida é como uma folha seca que o vento leva para onde quer. Perdemos essa perspectiva e encolhemos o nosso horizonte até que nós chegamos a nos enxergar inteiramente envolvidos em nossos problemas. Os nossos problemas, eles passaram a ser maior do que o nosso Deus, porque nós perdemos a perspectiva correta. Esquecemos que temos um Deus muito maior do que qualquer um dos nossos problemas, mas colocamos os nossos problemas maiores do que o nosso Deus. E daí vem a murmuração. E é nessa hora que Jesus nos convida a olhar para a cruz. Né? A cruz é a medida da sua generosidade. Jesus, ele se entregou naquela cruz. Ele deu a sua própria vida. Né? Deus entregou ali o seu único filho, o seu filho amado,
Você já pensou em dar a sua vida por alguém? Alguém que você ama, alguém que você valoriza muito, sei lá, talvez sua filha, seu filho, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo. Já pensou em dar a vida por eles algum dia? Agora imagina, você já pensou em dar a vida por alguém que você tenha certeza de que vai olhar e vai falar assim, deu porque quis, eu não mandei dar a vida por mim? Você já pensou em dar a vida por alguém que vai te desprezar? Dar a vida por alguém que não vai valorizar aquilo que você fez? Jesus, ele deu a vida dele por nós. E a cruz é essa medida de generosidade. Ela é a medida da generosidade de Cristo. E Cristo deu a sua vida ali por todos. Pelos que o amam e pelos que o menosprezam. A ida de Cristo para a cruz foi por toda a humanidade. E a cruz também, ela é a eternidade, perdão, ela é a medida da sua dádiva. É um presente que Deus nos deu, é uma dádiva, é um dom gratuito, que na verdade ela não dura por um período, por um curto tempo, né, por um curto período de tempo. Ela dura por toda a eternidade. A cruz é isso. A cruz, ela é a eternidade, que é a medida da dádiva de Deus, né? É um presente dado por toda a eternidade. E quando está naquele episódio ali da pedra, né, onde Moisés precisa bater na rocha, Deus mais uma vez toma para si o julgamento que o povo merece. E ao bater na rocha, o povo é abençoado pela água que sai dela. Ali aquele episódio ali representa quase que um julgamento, né? E quando Moisés fere aquela rocha, né, que a Bíblia nos mostra que a rocha é Cristo, quando Moisés fere aquela rocha, o que sai daquela rocha sacia toda a sede daquele povo todo. É interessante que eu tinha uma ideia, antes de estudar esse capítulo, né, de que quando Moisés batia naquela rocha, saía ali um filetinho de água ali, que o povo, cada um ia lá aos pouquinhos, bebendo e tal. Mas quando você imagina no tamanho do povo que estava naquele deserto, nos rebanhos, né, e tudo que tinha ali que precisava de água. Hoje, olhando para esse episódio, eu imagino que quando Moisés feriu aquela rocha, eu imagino que tenha fluído ali quase que uma cachoeira, né, de tanta água que tenha saído, porque era um povo imenso, era um povo enorme que estava ali. E para saciar a sede de todo aquele povo, precisava ser algo maravilhoso, algo muito grande, né? E quando essa rocha é ferida, o povo é saciado. E isso nos faz remeter a uma outra situação, né? Essa rocha que é Cristo, quando ele é ferido na cruz do Calvário, o sangue que é derramado através dele, ou melhor, o sangue dele que é derramado naquela cruz, é que livra toda a humanidade do pecado, né? O que nos livra do pecado. Todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna através daquele sacrifício na cruz, né? Através daquele sangue derramado na cruz. E esse episódio da pedra, né, de quando Moisés fere a pedra, ele nos remete também à cruz. E para encerrar, né, eu encerro com uma frase que está no livro, que diz assim: não murmure, olhe para a cruz e pense, ele é suficiente, ele proveu e ele proverá. Não murmure. Quando você estiver se percebendo murmurando, olhe para a cruz. Visualize a cruz e pense, olha, ele é suficiente. Ele proveu e ele proverá. E assim nós encerramos esse capítulo 7. E eu quero orar, entregando a sua vida, a minha vida nas mãos de Deus e pedindo que o Senhor sonde os nossos corações, para que nós não venhamos ser murmuradores. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Pai, e te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Te abençoo, te glorificamos, Pai, porque o Senhor deu a sua vida, Senhor, naquela cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida hoje, Pai. Te pedimos, Deus, som do nosso coração, Pai. Não nos permita, Senhor, ser murmuradores, Pai.
E se em alguma situação estamos sendo murmuradores, Senhor, nos mostre isso, Senhor. Nos sinalize isso, para que possamos corrigir em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.